estão despertados? Glória a Deus. Vou perguntar de novo. Quantos estão despertados? Glória a Deus. Glória a Deus. Som. Viu isso? Aleluia. Som. O microfone está despertado, gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, nesse tema, desperta tu que dormes. É um tema de extrema importância no tempo em que nós estamos vivendo. Porque muita gente está dormindo o sono da indolência. Muita gente está com uma apatia espiritual muito grande, né? Está assim como se estivesse inerte. Mas o nosso Senhor é vivo. O nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente, e Ele nos desperta. É só nós querermos nos despertar, porque tudo depende de nós. O Senhor está aqui, depende de nós. Se nós dissermos, Senhor, me desperta, eu quero te buscar, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, então nós vamos ser despertados, porque o Senhor está aqui. Aleluia. Em Efésios 5,14 diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Amém. Devemos sentar nessa noite. Nós vemos a palavra do Senhor dizendo, né? Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levante dentre os mortos. Muitas vezes você está além de dormir no meio dos mortos. Se nós lermos esse versículo, não está dizendo assim, levanta entre os vivos. Está dizendo, levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas vezes nós também estamos vivendo com muitas pessoas mortas ao nosso redor. Então a palavra do Senhor para nós é: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará, Cristo te dará sabedoria, para que todos aqueles que também estão mortos ao teu redor também venham se despertar, e também venham se levantar, e venham se ressuscitar desse sono da indolência. O sono espiritual é um estado de apatia espiritual. E quando estamos distraídos com as coisas do mundo, você está dormindo no sono da indolência. Você está distraído nas vaidades. Hoje as pessoas estão preocupadas com a roupa, com o sapato, com a altura, com o peso. Estão extremamente preocupadas com a aparência, o que é que estão achando. E muitas pessoas até estão se deformando de tanto que se preocupam com as coisas físicas e materiais. Vemos pessoas que estão belas e bonitas, né, que Deus fez, começa a achar que não está legal, e mexe com o nariz, e mexe com a boca, e de repente fica todo, em vez de ficar bonito, fica deformado. Por quê? Porque ao invés dessa pessoa estar buscando o espiritual, ela está apenas buscando o lado físico, o lado humano das coisas. E se nós não estivermos com o coração alegre, não teremos rostos formosos. Porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então a pessoa pode ir lá, pode fazer uma plástica perfeita, pode ir, né, no melhor cirurgião plástico do planeta, mas se ele estiver dormindo no sono da indolência, não vai ter brilho nenhum na vida dele. Tem pessoas que nós olhamos para ele, humanamente falando, não tem nada de beleza estereótica, mas quando nós olhamos, nós achamos aquela pessoa linda. Todo mundo acha aquela pessoa linda e diz: eu não sei o que aquela pessoa tem, mas é linda. Mas não é aquilo que, a medida que o mundo está pedindo, não. Mas ela é linda. Por quê? Porque ela reflete de dentro para fora. Ela não está dormindo no sono da indolência. Então o Espírito Santo está habitando dentro dela. Ela já se despertou e ela está fazendo a diferença nesse mundo em que nós vivemos. Mas quando a pessoa está distraída com as coisas dessa vida, apenas preocupada com as coisas dessa vida, então vem os perigos do sono espiritual, a perda de comunhão com Deus. Se existe algo que o ser humano não pode perder, é a
Deus. Muita gente se preocupa com tantas coisas, mas não lembra uma vez no dia que ele precisa ter uma comunhão com Deus. Se lembra de pagar água, se lembra de pagar luz, se lembra de pagar aluguel, se lembra de vender, se a gente é vendedor, se lembra. Mas quantas vezes você lembrou de Deus durante o dia? Quantas vezes você buscou a presença de Deus durante o dia? Então a palavra para nós é: desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem muita gente que está procurando algo, está apavorado, desesperadamente procurando paz, procurando alegria, procurando algo que preencha o seu interior, mas não encontra, porque ele não foi na fonte que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós apenas saciamos a nossa sede espiritual quando a água do Espírito começa a jorrar dentro de nós, quando a fonte de água viva jorra dentro de nós, aí a gente acorda dessa sonolência espiritual. Então nós temos que tomar cuidado. Falta de propósito e direção na vida, isso também são os perigos do sono espiritual. A pessoa fica sem propósito, sem direção, não sabe se vai, se fica, não sabe se entra na porta, se sai da porta, não tem direção do que ela está fazendo. Tudo que ela vai fazer é insegura, ela tem incerteza. Por quê? Porque ela está numa sonolência espiritual. Mas quando se desperta do sono, é algo totalmente diferente. Quando você tem uma noite física normal, você dormiu um sono tranquilo, dormiu a noite inteira. A hora que você acorda, você abre os olhos, você tem disposição, você começa a agradecer a Deus por tudo que aconteceu, você já começa: hoje eu vou vencer, hoje eu vou sair para a luta, eu sou mais do que vencedor. Mas quando a pessoa não dorme direito, teve uma noite em claro, uma noite de amargura, e ela cochila um pouquinho de manhã, quando ela abre o olho, está com cansaço terrível, fala: hoje tudo vai dar errado, porque não tem ânimo, não tem força, não tem nada. Assim é a pessoa que está no sono espiritual. Ela não encontra forças, ela não acha força, mas quando nós nos levantamos, tudo começa a despertar na nossa vida. Então, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, nós temos que nos despertar. Quer viver de acordo com a vontade de Deus? Desperta desse sono, levanta, toma uma vitamina espiritual, fala: Senhor, dá uma vitamina espiritual em mim, ativa os meus ânimos, Senhor, porque eu quero acordar dessa sonolência, para nós experimentarmos a plenitude da vida em Cristo. Muita gente não sabe nem o que é isso, plenitude em Cristo. O que é viver com essa presença de Cristo? O que é viver sentindo a presença de Deus? Isso é despertamento, isso se chama avivamento. Pessoa avivada, você não precisa falar 2, 3 vezes: quem pode dar glória? Ela já dá glória automaticamente, porque ela está despertada. Vamos fazer tal coisa na igreja? Não, vamos pedir que é, porque está despertada. Mas quando uma pessoa está dormindo espiritualmente, tudo que você falar, ela vai querer te puxar para trás. Vamos fazer um congresso? Que jeito? Quem vai cantar no congresso? Que dia vai ser o congresso? Como não pagar o preletor do congresso? E começa, por quê? Porque ela está dormindo o sono espiritual. Mas quando ela se acordou, quando ela se levantou, quando alguém chega nela e diz: vamos fazer um congresso, vamos, que dia que vai ser? Eu vou chamar fulano, chamar Bertano, vai vir um pregador abençoado, Deus vai bradar, almas vão ser salvas, vai ser gente batizada com o Espírito Santo. Então você falar com pessoas despertadas é totalmente diferente do que quando a gente fala com pessoas que estão dormindo o sono da indolência. Então nós devemos nos despertar para nós sermos instrumentos de transformação na sociedade. A igreja tem que fazer a diferença na sociedade. Nós temos obrigação de fazermos a diferença na sociedade. Quando você adentra num lugar, as pessoas têm que dizer verdadeiramente: ali entrou um servo do Deus Altíssimo. Verdadeiramente ali entrou uma serva do Deus Altíssimo. Porque quando ela fala é diferente, quando ela canta é diferente, quando ela anda é diferente, porque tem algo diferente, e é isso que o mundo precisa ver em nós. Nós precisamos ser a luz que o mundo está precisando. E para isso nós temos que ser
despertados. O chamado para nos despertarmos é urgente, é já, é agora. Deus não quer que você se desperte amanhã. Muita gente diz assim, não, agora eu estou levando assim mesmo, mas no ano que vem eu começo. Ano que vem, quando eu terminar o meu serviço, minha casa, terminar de pagar meu carro, terminar isso, terminar aquilo, aí eu vou fazer a obra de Deus. Mas a obra de Deus é já, é agora. A obra de Deus não é para fazer amanhã, é hoje. Aproveita o dia de hoje, porque nós não sabemos o que virá o amanhã. Nós não podemos permitir que o sono espiritual nos afaste dessa presença gloriosa de Deus. Não deixe que esse sono da indolência te afaste da presença de Deus. Mas um dos piores tipos de pessoa é aquele que acha que está vivo, mas está morto. Tem gente que acha que não, que está despertado. Você chega na pessoa e fala assim, por que você não foi à igreja? Não fui à igreja, mas eu estou bem. Eu estou bem com Deus. Você não foi à escola dominical aprender a palavra do Senhor? Não, eu não fui, mas eu estou bem. Você não foi no congresso? Eu não fui, mas eu estou bem. Quantas vezes você já viu pessoas falar assim, irmã, eu estiver na igreja a semana toda, mas eu estou bem. Essas pessoas, o pior tipo é esse, é o que acha que está vivo, mas está morto. Está igualzinho na igreja de Sardes. Tinha fama que estava vivo, mas era uma igreja morta. Tem pessoas que têm fama que está vivo, mas na realidade está morto. E o Senhor quer que nós estejamos vivos. O nosso Deus não é um Deus de mortos, mas o nosso Deus é um Deus de vivos. A Bíblia diz que os mornos também serão vomitados da boca de Deus. Seja frio, seja quente, mas não seja morno. Seja vivo na presença de Deus. Se nós realmente formos ver, coisa morna é terrível. Quem gosta de café morno? Coca-Cola morna, garrafa morna, refrigerante morno. Deus sabe o que quer. Gente, coisa morna é vomitada na boca de Deus. Você é cristão? Estou indo lá. Estou indo lá até que Deus mande. Se Deus quiser eu fico, se Deus não quiser eu fico, nós joga para Deus a culpa. Sempre as pessoas jogam a culpa para Deus. Irmão, por que você está fazendo isso ou aquilo? Eu estou vendo se Deus fala comigo. Deus está falando todos os dias. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E você fica esperando quando Deus vai falar com você. Deus está falando direto com a gente. Direto Ele está, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com ele, ele ceará comigo. Todos os dias o Senhor está nos chamando. Efésios 5,15. Não andeis como nécios, mas como sábios. Nécio é aquele que é desprovido de conhecimento. Nécio, ele tem falta de discernimento. Se você for ver no vocabulário, são coisas horríveis. Ele é ignorante. É aquele que não tem aptidão, não tem competência, é incapaz e é inapto. E a Bíblia diz para a gente não ser nécio, mas que a gente seja sábio. A Bíblia diz que se a gente não tem sabedoria, peça para Deus que Ele dá gratuitamente. Então, se a gente não tem sabedoria para entrar na situação ou sair dela, peça sabedoria, porque Deus te dá gratuitamente. Mas para nós fazermos a vontade do Senhor, nós temos que querer nos levantar. Assim como o filho pródigo se levantou, disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai estava esperando ele todos os dias, mas quem teve que se levantar foi o filho pródigo e foi ao encontro do pai. Algo que nós precisamos para que a gente venha se despertar é ler a palavra do Senhor, orar, buscar a presença do Senhor. Somente assim você alcançará êxito. Ontem eu estava ouvindo algo que me chamou muita atenção, que um dos maiores avivamentos do mundo que aconteceu foi o país de Gales, no século XX, em 1904. Numa cidade pequena, ardeu o coração de jovens e adolescentes. Um dos maiores avivamentos mundiais
Ele não precisa de pessoas com nomes e renomes, Ele precisa de alguém que abra o coração. Aquele jovem chamado Evan Roberts, ele começou a orar e buscar a presença do Senhor. E o coração dele começou a arder. Diz a história que ele chegou na igreja e o pastor estava lá orando e orando e orando. E ele começou a ver o pastor dele orar. E ele disse, mas se ele está orando assim, pedindo tanto para Deus fazer por ele, então, e eu então? Aí Deus tocou no coração desse jovem adolescente. E ele ardeu o coração para que ele começasse a orar. E ele chegou no pastor dele e disse, pastor, Deus tocou no meu coração para que eu volte para a cidadezinha pequena que eu morava e que eu comece a orar e que eu chame as pessoas para orar comigo. Será que é Deus que falou comigo ou será que é o diabo, pastor? Aí o pastor falou, se foi para orar, então é Deus, não é o diabo. Foi Deus falando com você. Então você volta lá para a tua cidadezinha e comece então, porque Deus falou com você, é você que Deus vai usar. E quando ele voltou para a cidadezinha dele, ele começou a chamar os amigos adolescentes para que buscassem a presença de Deus. E eles começaram a orar. Daqui a pouco foi conhecendo os vizinhos, começaram a ir para a oração. Daqui a pouco a cidadezinha pequena, diz que teve dia que fechou o comércio e todos foram para a oração. E de repente eles estavam em aproximadamente 800 jovens e adolescentes despertados, buscando avivamento e orando na presença do Senhor. E a partir deles, naquele século, foi um dos maiores movimentos que houve. Dentro de 6 meses, mais de 100 mil pessoas renderam-se aos pés do Senhor Jesus, porque eles diziam, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo eternamente, e Deus foi trabalhando, e Deus foi operando, e Deus foi despertando. E não é diferente nos nossos dias de hoje. Quem sabe você fica esperando que o pastor faça algo, que o missionário faça algo, que a pastora faça algo. Comece por você. Diga, Senhor, eu quero fazer a diferença. Senhor, eu não quero ser apenas mais um no meio da multidão, mas o Senhor pode me usar, Senhor. Assim como tu usou aquele jovem, o Evan Roberts, Senhor, assim como tu usou ele, usa-me também, Senhor, como esse canal. Desperta-me, Senhor, nos anos em que estamos vivendo. Eu confesso a você que ontem eu fiquei ouvindo essa história desse jovem e comecei a analisar a igreja do tempo de hoje, o mundo em que nós estamos vivendo hoje. E eu falava, Senhor, tem misericórdia. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta, Senhor. Me usa como canal de bênção, como tu quiseres, Senhor, para que alguma coisa aconteça. Porque nós estamos, Senhor, na tua casa, estamos buscando a tua presença, mas nós queremos ver a igreja despertada. Nós queremos ver, Senhor, algo acontecendo, Senhor. E hoje não só aqui, mas estamos vivendo no mundo inteiro uma apatia espiritual muito grande. Como a dama lhes disse hoje, muitas vezes você fala de Deus, é como se você falasse de Coca-Cola. Acho que dando mais interesse para Coca-Cola do que para Deus. Quando você fala de Deus, entra para um ouvido, sai para o outro, e as pessoas não conseguem se ligar na presença de Deus. Por que hoje muitos bancos vazios nas igrejas? Porque as pessoas estão dormindo no sono da indolência. E elas estão, como eu estava dizendo agora, se você encontrar com elas amanhã e você perguntar, ou depois do culto, por que você não foi ao culto hoje? Ai, não fui porque hoje me doeu as costas, ou porque chegou um parente, ou porque algo aconteceu e desculpa, é o que não falta. E depois a pessoa ainda joga para Deus e diz, que Deus me abençoar, eu vou. E aquela desculpaiada, mas estão todos dormindo. Mas Deus quer que eles se levantem. Igreja, vamos nos levantar. A hora é agora. O dia é hoje. Vamos nos levantar. O arrebatamento da igreja está vindo aí. Como é que nós vamos nos apresentar para Deus? O que nós vamos apresentar para Deus? Quantas almas você vai apresentar para o Senhor? O que nós estamos fazendo para Deus? Por mais que a gente faça, mas a gente ainda não faz nada, porque tem muito o que fazer. Muitas pessoas a gente convida
sentir a tua presença. Desperta-me, Senhor. Desperta enquanto é dia, porque a noite vem. Desperta, Senhor, enquanto é dia, porque o arrebatamento da igreja vem. E ontem, quando eu fui falando com Deus, eu fui me emocionando e falando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, desse povo. Tem piedade, Senhor. Trabalha nessas mentes e nesses corações. Muitas pessoas hoje vêm à casa do Senhor, mas vêm e não buscam nem querer sentir a presença de Deus. É como se fosse algum lugar morto, sabe? Mas nós estamos aqui no meio de vivos. Jesus é vivo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus deu a vida por mim e por você. Nós estamos aqui porque o Senhor é misericordioso, porque ninguém de nós aqui merece estar aqui. Nós estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor. Quando a gente vem para a casa de Deus, a gente deve sim glorificar o Senhor. Mesmo que você diga: irmã, mas eu não estou sentindo nada. Dê glória a Deus sem sentir mesmo. Não espere você se emocionar para sentir a presença de Deus. Não se espere se emocionar para dar glória a Deus. Dê glória a Deus em todos os momentos. Conforme você vai dando glória a Deus, vai chegando até a sala do trono, vai ultrapassando as barreiras celestiais, adentra até a sala do trono, e a glória começa a descer sobre a tua vida, a bênção começa a descer sobre a sua vida. Por quê? Porque você está ficando no centro da vontade do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas deixaram até de ir às igrejas, abandonaram as igrejas. Muitos estão dizendo que eles mesmos são a igreja, que eles não precisam de pastor. Triste. Somos templos do Espírito Santo? Sim, somos templos do Espírito Santo. Mas os apóstolos estavam todos os dias no templo adorando ao Senhor. A Bíblia diz que os pastores hão de dar conta das vossas almas naquele dia. Se a pessoa está na sua casa, você não tem nem pastor, como é que o pastor vai dar conta da tua alma naquele dia? A coisa é tão séria que tem pessoas que morrem e no dia eles não sabem quem chama. Que já pergunta: de onde isso aí? Ele chama o padre ou chama o pastor? Tem gente que não é nem católico, nem evangélico, e nada. Enfim, é nada. Gente, nós temos que saber para onde nós estamos indo. Temos que tomar atitudes. As nossas atitudes demonstram quem nós somos. As nossas atitudes também que nos fazem aproximar de Deus. Então você que veio aqui nessa noite, que vocês que estão sentindo, que estão dormindo nesse sono da indolência, a minha palavra para você, vai para a tua casa hoje dizendo: desperta tu que dormes. Senhor, desperta a minha casa, desperta meus parentes, desperta os meus vizinhos, desperta, Senhor. E se preciso for, me use como canal para que eles se despertem. Comece a dizer para o Senhor, porque você também é canal de bênção, você é instrumento do Senhor lá onde você anda, lá no teu emprego você é canal de bênção, na tua casa você é canal de bênção, na rua onde você está, você é canal de bênção. Então que você possa se despertar na presença de Jesus. Deus abençoe. Glória.